Muito bem, já se ajeitou aí no sofá, na cadeira, tá à vontade. Chama as crianças, chama aí o marido que estiver em casa. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que a gente está trabalhando meio em casa, está fazendo uns horários meio diferentes, mas vamos aproveitar todo o tempo para se informar e transformar a nossa vida com relação à saúde. E hoje eu trouxe um pensamento para você de Sêneca, e ele disse o seguinte: é parte da cura o desejo de ser curado. Se você está enfrentando uma dificuldade com relação à saúde e está esperando aí que o milagre aconteça sem fazer a sua parte, deseje, comece a buscar, comece a filtrar, a estudar, a pesquisar para que você possa cooperar com os profissionais e também com os remédios que Deus separou para você, preparou para que você tivesse mais saúde. Se você quiser saber mais sobre os 8 remédios, você tem vários artigos, várias reportagens que a gente fez aqui, também várias entrevistas, tá tudo lá no YouTube, você pode pesquisar na nossa playlist, tá bom? Bom, participa do programa aqui com a gente, enviando suas perguntas, recados pra gente. Nosso WhatsApp é 12 982660004. E não esquece de dizer o seu nome, de onde você fala, tá bom? Vale lembrar que nem sempre a gente consegue colocar todas, nem sempre não, a gente não consegue colocar todas as mensagens aqui no ar, mas o nosso carinho, nossa oração são constantes por vocês, viu? Doutora Nádia Costa, tudo bem? Tudo bem, Teru? Boa tarde. Boa tarde, prazer sempre receber você aqui com a gente. E hoje hoje falando de um assunto muito necessário, porque o número de atletas, mesmo os atletas não profissionais, só anda crescendo. Isso é boa notícia, né? Sim, as pessoas estão cada vez mais buscando atividade física, buscando se exercitar. Não só pelo físico, mas pela saúde. Isso é muito importante. O nosso corpo foi feito para se movimentar. É verdade, é verdade. Agora é o seguinte, vamos falar sobre suplementação para corredores e nessa época de pandemia é bom a gente se manter ativo. Quem pratica corrida de rua precisa ficar atento com a suplementação. Bom, esse assunto é importante, mas a produção quis saber de vocês aí. O que vocês comem antes e depois dos treinos? Vamos ver. Se você faz parte do grupo de quem malha e ama se exercitar, nós queremos sua participação agora. O que você costuma comer ou beber antes e depois dos treinos? É claro que eu fui até as nossas redes sociais e fiz essa perguntinha por lá. Vamos às nossas participações? Olha só, a Bia Monteiro contou pra gente o que ela faz para comer antes e depois. Ela diz assim: gosto de comer uma banana antes do treino. Durante, eu tomo chá termogênico, tipo chá verde. Depois do treino, como ovo cozido, com batata doce ou um mingau de leite com aveia. A Denise Macedo também cuida do que come antes e depois. Ela nos conta o seguinte: eu corro 5 quilômetros todos os dias. Por isso, antes do treino, tomo 500 ml de água. Depois que volto da corrida, como 2 ovos, cuscuz e cevada. Atualmente, não estou usando nenhum tipo de suplemento. Olha, Denise, parabéns! E fazer exercício físico faz muito bem para a saúde. Além da Bia e da Denise, a Elisângela Santana também se cuida. Ela diz assim: antes do exercício físico, como banana amassada com pasta de amendoim, aveia e canela ou suco detox. Depois do treino, tomo só água. Olha, Elisângela, parabéns, viu? Fazer exercício todo santo dia, se alimentar faz bem, olha, tudo de bom, viu? Bom, ao contrário da Elisângela, tem gente que não faz nada específico. A Weze Souza diz o seguinte: não faço nada, só bebo água. Pelo menos você tá começando bem, bebendo água, tudo de bom, viu? A Elaine Betani também não faz nada. Ela nos contou o seguinte: não consumo nada programado, como o que tiver. Agora, tem gente que não faz ideia do que consumir. A Helenice Alves não tem ideia. E ela fala o seguinte: quero muito fazer exercícios para engordar, mas não sei o que comer antes e depois. Calma, Helenice, a gente vai te ajudar, mas é importante você ter acompanhamento nutricional de um personal para dar aquela forcinha, ok? Bom, realmente fica aí essa dúvida: o que comer antes e depois dos treinos?
Respostas variadas aqui, doutora Nádia. Eu quero saber, existe um alimento, a gente precisa comer antes e depois do treino? Precisa, Teru. Claro que essas orientações elas vão ser mais individualizadas, dependendo do esforço do treino, quantos quilômetros esse paciente, essa pessoa vai correr, né? Quanto tempo antes foi a alimentação anterior ao treino. Então, eu costumo dizer que a alimentação pré-treino não é aquela que a gente faz meia hora antes, 40 minutos antes. É aquela refeição que a gente fez 3, 4, 5 horas antes do treino, né? Se esse paciente vai fazer uma corrida de manhã, por exemplo, a gente precisa adequar a ceia dele do dia anterior, né? Aquela alimentação um pouco antes do treino vai melhorar talvez um desconforto no estômago, melhorar um pouco a disposição, mas a parte da energia do músculo, isso tem que ser mais anterior, né? Tá bom. Pensando nisso, agora vamos pular para suplemento. O que são os suplementos? E eu queria que você dissesse qual é a finalidade, o objetivo dele para o nosso organismo. Os suplementos, eles vão ser complementos da alimentação. Então, como eles são um complemento, muitas vezes, em alguns casos, é claro, a gente consegue atingir com uma alimentação adequada. Eles não podem e não devem substituir a refeição, mas eles são grandes aliados para essas pessoas que às vezes saem do trabalho ou vão demorar um pouco mais para chegar em casa e aí vai usar esses suplementos. Hoje a gente tem excelentes suplementos no mercado que vão nos ajudar a facilitar essa correria do dia a dia e a suplementar, né? Fazer essa reposição, essa recuperação muscular e energética com o uso dos suplementos. A gente percebe que muitas pessoas acabam suplementando por conta e acabam pegando a receita daquele colega de treino, né? Puxa, o que você está usando? Estou percebendo que o seu desempenho está melhor, estou percebendo que o seu físico está melhor. Quais são os perigos da gente fazer isso? Alguns sintomas, mais rapidamente, às vezes um desconforto gástrico, são alguns sintomas de intoxicação. Então, um desconforto, uma dor de cabeça, alguma alteração intestinal, né? São sintomas mais graves, eles vão ocorrer com outros tipos de suplementos que muitas vezes nem vão ser suplementos alimentares. Entendi. Vão ser alguns suplementos que são adicionados de hormônios, né? Que a gente às vezes nem sabe que está dentro do produto, você não compra de uma marca confiável, com registro na Anvisa. Tá? Então, é importante que esse suplemento seja prescrito de forma individualizada, porque a quantidade que o seu colega toma vai ser diferente da sua, né? O momento que ele toma também vai ser diferente. Entendi. Agora, eu quero saber o seguinte, a gente trouxe aqui alguns dos principais suplementos disponíveis no mercado. Eu queria que você comentasse cada um deles. Vamos começar com a glutamina, pode ser? Vamos. A glutamina, ela é super bacana de ser utilizada, tá? Ela é um aminoácido, ela vai ajudar na recuperação muscular, ela não melhora a performance, não melhora o desempenho. Ela é utilizada junto com o BCAA, que são outros 3 aminoácidos essenciais. Vai ajudar na hidratação muscular, tá? E utilizando depois do treino, ela faz uma recuperação muscular, ajuda nessa recuperação. E não só muscular, mas intestinal também. Então, para treinos mais intensos, que normalmente pelo treino, qualquer treino mais intenso, alguns pacientes podem ter um desgaste na microbiota intestinal e a glutamina é o primeiro alimento dos enterócitos dessa parede intestinal. Então, a glutamina faz essa recuperação intestinal também, esse desgaste. Então, aqueles pacientes que às vezes treinam mais intensos, nos próximos dias acabam ficando um pouco gripados, um pouco com falta de disposição, ou um pouco de dor de garganta, que o sistema imunológico vai sentir um pouquinho esse treino intenso. Eu gosto de utilizar a glutamina. Ela pode ser utilizada tanto no pós-treino, Teru, quanto na ceia, antes de dormir, tá? Me diz uma coisa, doutora, tem gente que está se perguntando aí, mas eu faço uma alimentação super equilibrada, super diversificada, voltando até um pouquinho, né, da conversa, glutamina e todos os outros suplementos que a gente vai falar aqui, a gente encontra na alimentação de maneira natural? Encontra, Teru, a maioria desses aminoácidos, só que a glutamina, ela é considerada um aminoácido
condicionalmente essencial. Então, ele pode ser essencial ou não, né? Então, quando a gente, por exemplo, não só na parte esportiva, mas a glutamina ela é importante também para recuperação em pacientes queimados, tá? Pacientes que fizeram cirurgia do trato digestório. Então, nesses casos e no caso da atividade física, como é uma condição ali especial, a gente acaba suplementando. Mas esses aminoácidos a gente encontra, mas para ter a ação que a gente quer, precisa entrar com suplemento, porque pela quantidade de alimento ficaria inviável a gente atingir. Legal você falar isso, doutora, porque a gente precisa entender que aqui tem uma porção mais concentrada e vai agir mais diretamente do que se a gente fosse esperar o resultado só de uma alimentação diversificada. E a dextrose, doutora? A dextrose ela vai ser um carboidrato, ela tem uma rápida absorção, ela tem um índice glicêmico mais alto, né? Então ela vai vai fornecer energia, né? Vai fazer essa recuperação muscular mais rápida. E eu devo tomar ela antes? A dextrose deveria ser tomada antes? Não, ela é durante. Entendi. Tá? Para antes, eu só indico antes em alguns casos quando a pessoa não consegue fazer uma alimentação, né? Adequada aí antes do treino, ter um carboidrato ali antes do treino. Não conseguiu comer nada algumas horas antes, ou fez alguma restrição de carboidrato, a gente pode até utilizar ela antes. Legal. Mas geralmente eu utilizo durante, Teru. Tá. Vamos falar agora do famoso whey. Whey protein, que talvez seja o mais conhecido, mais divulgado, mais utilizado. Qual é a função do whey? E queria que você falasse todas as vantagens e talvez desvantagens também do uso dele. Whey protein, nós temos 3 tipos de whey protein. O whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado, tá? A maioria, o whey protein é a proteína do soro do leite. Então, eles vão pegar o leite e vão extrair a parte proteica. O whey concentrado, ele vai ter um pouco de carboidrato, tá? O whey isolado já vai se isolar essa proteína. E o hidrolisado, como a proteína do soro do leite é uma proteína bem comprida, ele já vai ser quebrado. Hidrolisado quer dizer quebrado. Então, aqueles pacientes que têm a digestão lenta do leite, ou alguma alergia, sensibilidade à digestão da proteína do leite, eu sempre indico o whey hidrolisado. Tá. O whey é uma proteína nobre, ela pode ser utilizada não só para a parte esportiva, mas na parte clínica, tá? Quando a gente precisa fazer reposição de massa muscular em idosos, adultos, pré ou pós-cirúrgico, tá? Então, eu costumo dizer que um dos únicos inconvenientes que a gente tem do whey protein é o preço dele, que é caro, né? Um whey de qualidade, mas ele faz recuperação muscular. Uma dúvida muito frequente com relação ao whey é que será que ele afeta também a saúde dos rins? Muitos trabalhos, Teru, que a gente vai observando ao longo do tempo não mostram isso, tá? Se o paciente já tem uma sensibilidade, alguma lesão em néfron, né, nos néfrons, alguma lesão no rim, alguma dificuldade de filtração glomerular, ele não poderia ingerir nenhuma proteína, não o whey, mas ele também não poderia comer um filé de frango, um bife ou um ovo, porque isso não vai ser exclusivo do whey, tá? A gente precisaria de uma sobrecarga de filtração glomerular ou de filtração do rim muito grande para que ocorresse uma lesão. Então, isso as pessoas podem tomar ele de forma mais tranquila, né? Mas sempre numa quantidade adequada, porque o excesso do whey protein, ele pode engordar, né? Pode ter alguns sintomas na digestão, algumas alterações intestinais. E a gente tem que observar também o que tem dentro desse whey protein. Tem que observar a marca e os ingredientes para que não tenha muitos aditivos, né? Corantes, conservantes, emulsificantes, edulcorantes. Então, tudo isso deixa o whey bem indigesto. Me diz uma coisa, só para tirar essa dúvida. Quem tem intolerância à lactose ou intolerância à proteína do leite, não pode usar whey aqui ou não tem nada a ver? Eu indicaria, no caso, o whey hidrolisado. E a gente tem algumas opções de marcas no mercado que
nesses casos, os pacientes vão tolerar melhor, que são as proteínas vegetais. Que eu Proteína uso de com os arroz, pacientes de ervilha. Exatamente, eu uso com os pacientes vegetarianos e veganos. Eles têm um leque, né? Um perfil de aminoácidos essenciais excelente, que tem o mesmo pico de proteína no sangue, igual, às vezes até superior do que o whey protein. Então, são muito bem-vindos. Legal. Mas me diz uma coisa, existe uma preocupação de que o uso, não só do whey, mas de que outros suplementos possam afetar a produção hormonal. O que você tem a dizer sobre isso? Com relação à produção hormonal, eles vão fazer algum tipo de modulação, mas momentânea, como todos os alimentos. Então, por exemplo, quando eu trabalho com corredores ou com atletas que treinam mountain bike, MTB, né, ou andam de bicicleta, só destacando que a suplementação ela vai ser necessária quando esse treino for superior a 1 hora, a 1 hora e meia. Tá. Antes disso, não se tem necessidade. Tá. Então, quando se usa com um corredor, eu entro com um carboidrato junto com um pouquinho de proteína, que vai aumentar a sinalização de insulina para melhorar a absorção desse carboidrato. Legal. Fazer uma recuperação mais rápida. Então, é uma modulação hormonal bem-vinda naquele momento daquele exercício para melhorar, tá? A absorção do suplemento. Quando faz uma modulação prejudicial, Teru, já são aqueles suplementos que são adicionados de alguns hormônios, né? A gente vê mais nos termogênicos que não são registrados, que tem derivados, né, de alguns hormônios, de epinefrina, que aí vão fazer ataque cardíaco. Então, são alterações hormonais mais graves. Mas o suplemento não, ele vai fazer mais essa sinalização de alguns hormônios para melhorar a própria absorção. Por isso, a gente insiste nessa questão. Olha, precisa fazer suplementação, não é só com responsabilidade, é com acompanhamento do profissional, porque ele vai ver o que não deu certo, vai ajustar, vai tentar corrigir a rota para que você tenha um bom desempenho sem prejuízo, sem mandar uma conta alta para o seu corpo. Chegou a interação, doutora, e tem a ver com a Whey Protein. Vamos ver quem está falando com a gente. Ivan Júnior, do Rio de Janeiro. Com tantas opções no mercado, como é que faz para escolher um whey de qualidade? Foi aquilo que eu falei, Teru. Tem que observar os ingredientes do Whey Protein. Tá? Então, se você não tiver nenhuma dificuldade de digestão das proteínas, você pode optar por um bom whey isolado, tá? Não tem necessidade de se gastar mais caro com whey hidrolisado. Eu tenho sensibilidade à proteína do leite, eu não tomo leite, então você pode comprar um hidrolisado. E os ingredientes desse whey protein é que tem que ser observado. O primeiro ingrediente tem que ser whey protein hidrolisado, proteína do soro do leite, isolada e hidrolisada. Tá. E depois ele vai ter ali um adicional de algum sabor, né? Um cacau em pó, por exemplo, e um edulcorante, uma sucralose ou um xilitol. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Tá. Se você for comprar um whey protein e ele tiver maltodextrina, corantes e um excesso de adoçantes, não compre. Já que você falou em maltodextrina, agora aprofunda um pouquinho, porque ele é o nosso próximo suplemento aqui. A malto, Teru, ela também é um carboidrato, também pode ser usado durante o treino ou até após o treino para fazer uma recuperação de glicogênio muscular. Então, é recuperação de energia, tá? Essa energia que a gente gastou que vai estar acumulado no músculo ou de acesso mais rápido nas células, tá? A malto, ela tem uma liberação um pouco mais lenta do que a dextrose. A dextrose, ela é mais rápida. Então, a gente vê alguns suplementos com carboidrato que já tem uma mistura. Então, já tem um pouco de dextrose, um pouco de malto, isomaltose, tem uma misturinha glicose para ter suprir essa recuperação do atleta de todos esses carboidratos em todos os momentos. Tá. Mas a malta ela é bem interessante também.
Agora o próximo, antes de chegar, chegou mais gente aqui falando com a gente, uma pergunta interessante, mas eu queria que você comentasse sobre esses repositores de eletrólitos aqui. A gente perde muito no suar, com atividade física intensa, né? Longo tempo ali treinando. Essa reposição é realmente necessária? Geralmente no consultório, Teru, eu avalio mais individualmente o peso desse atleta antes e depois do treino. A gente tem que observar se esse suor é muito intenso, tá? E se esse atleta treina ao ar livre, no sol, isso vai fazer bastante diferença. Se esse tempo de treino for superior a 1 hora e meia, tá? E aí eu sempre acabo suplementando alguns eletrólitos, tem a marca muito conhecida no mercado, mas não confundam, porque quando a gente fala repositor de eletrólitos, é importante ter uma quantidade boa de magnésio, tá? A gente também pede, não é só pensar em sódio, potássio, né? Na forma de cloreto, mas o magnésio também é importante. Tá. Então, esses repositores são importantes durante e após o treino. Entendi. Tem tempo para mais uma? Só interação aqui? Eu quero ver então, olha, o Thiago Salles de Aracaju, ele disse o seguinte: gostaria de saber a diferença da creatina comum e da creatina monoidratada e quais os efeitos negativos quando utilizamos no treinamento hipertrófico de maior intensidade. Pelo jeito ele malha, que ele tá com uma camiseta ali daquela de fortão, assim, ó. Fala aí, doutora. A creatina, eu gosto muito de trabalhar com a creatina, tá? Ela é um grande produto, ela ajuda bastante no aumento da perfusão sanguínea, tá? Então, a creatina, assim como a glutamina, eu acabo utilizando não só com esportistas, mas pacientes após infarto, após um AVC, porque ela aumenta bastante essa perfusão, essa circulação sanguínea, tá? A creatina, ela tem indicações bem bacanas. Infelizmente, teve alguns estudos bem controversos alguns anos atrás, que fez com que ela saísse do mercado um tempo. A creatina hoje, a monoidratada, ela permite que não se tenha mais aquela retenção hídrica dentro do músculo, comparado à creatina comum, tá? Então, hoje a gente usa a creatina monoidratada com muita segurança, tá? É importante que o paciente faça um ciclo de utilização dessa creatina. Então, usa por algumas semanas, né? Dependendo do paciente, aí 8 semanas, 12 semanas, e aí a gente faz um período sem a creatina, de 4 semanas sem ela. Esse período não vai fazer com que a gente perca essa creatina no músculo, não vai cair a performance durante essa pausa, né? E ela tem muitos benefícios, não só para um treino de alta intensidade, um treino de crossfit, um HIIT, um treino de alta intensidade, mas também na musculação para a questão de hipertrofia, tá? Tá. Isso também ela é muito bacana. Agora é o seguinte, a nossa conversa aqui foi super esclarecedora, muita informação aqui legal, Nádia. Eu quero te agradecer, viu, doutora? Obrigada. E eu acho que vale muito a pena você rever esse conteúdo no YouTube. Na playlist lá do YouTube, você consegue rever esse conteúdo aqui, suplementação esportiva, para entender melhor e para você suplementar de maneira segura, mas sempre com o auxílio da nutricionista ou do seu médico acompanhando você. Muito obrigada, doutora Nádia. Obrigada, Teru. O prazer é todo meu sempre participar com vocês. Ótimo. A gente vai fazer uma pausa agora e no próximo bloco você acompanha a estreia da nova temporada do Desafio do Chefe. E dessa vez a gente desafiou o chefe Elzio Calef da Tramontina. Será que ele vai conseguir cumprir com todos os desafios que a gente colocou para ele? É daqui a pouquinho. E ainda tem essa receita maravilhosa de bolo de beterraba. Vida e Saúde volta daqui a pouco.